Bom dia, crianças! Hoje é domingo de Ramos e para comemorar nós vamos cantar uma musiquinha bem animada. Enquanto meu vozes ressoam por aí, Hosana que vem em nome do Senhor, com um alento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal. Hosana vem, como na estrada de Jerusalém. Um dia também poderemos cantar a Jesus Cristo que virá talvez para levar ao eterno lar. Enquanto mil vozes ressoam por aí, Hosana ao que vem em nome do Senhor, com um alento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal. Bom dia, crianças! Aqui é a tia Vanessa e eu espero que esteja tudo bem com vocês e com cada um membro das suas famílias, tá certo? Que maravilha iniciarmos mais um domingo podendo louvar a Deus juntinhos. Então, vamos fazer uma oração? Vamos lá? Bem curtinha. Vamos unir as mãozinhas, fechar os olhos e pensar em Deus. Papai do céu, que ao longo dessa semana abençoada, o Senhor possa nos dar muita proteção e saúde e que possamos progredir no conhecimento de Jesus Cristo e corresponder ao seu infinito amor. Obrigada por tudo. Amém. Crianças, vamos ler agora o versículo do nosso domingo de Ramos. Na primeira leitura, a tia vai ler bem devagar para a gente aprender realmente. Na segunda, eu vou tampar algumas palavrinhas. Na terceira, eu vou destampar uma a uma. Ok? Combinado? Então, vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Agora eu vou tampar 3 palavrinhas. Porque Deus amou-o de tal maneira que deu o seu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a João capítulo 3, versículo 16. Agora eu vou destampar cada palavrinha. Vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito bom! Um abençoado domingo a todos. Fiquem com Deus. Oi, crianças! Tudo bem? Eu sou a tia Emily e estou aqui para contar para vocês uma história muito interessante, que é sobre a morte de Jesus. Então, eu gostaria que vocês ficassem sentadinhos e bem atentos com as orelhinhas ligadas na história, tá bom? Já já a gente vai voltar a se falar. Em um domingo, Jesus e muitas outras pessoas estavam a caminho de Jerusalém por causa de uma grande festa.
Lá chegando, Jesus montou num jumentinho, e quando as pessoas o viram, saudaram de alegria. Muitas pessoas cortaram ramos de palmeiras e espalharam no chão da estrada para Jesus passar. Outros cantavam de alegria: Hosana, Hosana nas alturas, Hosana és tu, Senhor. Ao chegar em Jerusalém, Jesus sabia que algo de muito ruim estava para acontecer, mas ele não queria evitar. Então, marcou um jantar com todos os seus discípulos, numa quinta-feira, para fazer uma despedida. Nessa última ceia, falaram sobre muitas coisas. Comeram, beberam, celebraram a Santa Ceia. Porém, Jesus também falou que algum dos amigos que estavam ali iria traí-lo. Oh, não! Todos negaram. Não vamos fazer isso com o nosso mestre. Acontece que Judas saiu de fininho. Afinal, era ele quem estava traindo Jesus. Ao terminar o jantar, Jesus e os discípulos foram para um jardim chamado Getsêmani. Lá, Jesus se retirou para orar, pois estava sentindo medo. Disse para Deus: Senhor, não deixe que isso aconteça comigo, porém que seja feita a sua vontade. Ao terminar sua oração, Jesus observou que os discípulos estavam todos dormindo. Esbravejou com eles: acordem, vocês precisam vigiar e orar junto comigo. Então eles acordaram, começaram a orar, e Jesus se retirou de novo. Mas os discípulos voltaram a dormir. Ainda nessa mesma madrugada de quinta, Jesus acordou gritando: acordem, acordem! Pois havia soldados fortemente armados, acompanhados de Judas, que se aproximou e deu um beijo no rosto de Jesus. E imediatamente os soldados todos apanharam Jesus e o levaram preso. Na manhã de sexta-feira, Jesus foi submetido a um julgamento junto aos sacerdotes. E nesse julgamento, Jesus foi condenado. Logo em seguida, Jesus também passou pelas mãos de Pôncio Pilatos, que, sem saber direito o que fazia com Jesus, lavou as mãos e deixou que o povo decidisse. Então, como era costume naquela época, o governador, que era Pôncio Pilatos, deixava as pessoas escolherem qual era o prisioneiro que eles iam condenar. Então, entre Jesus e um bandido, as pessoas escolheram condenar Jesus. E não teve jeito. Jesus, então, foi condenado à crucificação. Jesus passou uma sexta-feira muito difícil, pois, após ter sido julgado, foi ofendido, agredido e até uma coroa de espinhos colocaram na cabeça de Jesus. E não bastasse tudo isso, ainda colocaram Jesus para carregar uma cruz muito pesada por um caminho muito longe até a sua crucificação. Ainda na sexta-feira, ao chegarem no Morro do Gólgota, que quer dizer caveira, Jesus foi crucificado ao lado de 2 bandidos. Quando um deles, em pleno sofrimento, disse: Senhor, por favor, lembre-se de mim. Era um dos ladrões quem pedia. Então Jesus falou: ainda hoje você estará comigo no céu. Perdoou os pecados daquele bandido. Mas infelizmente, por volta de 3 horas da tarde, Jesus morreu. Nessa hora, a terra tremeu, o céu ficou escuro e todos ficaram muito assustados. Os soldados disseram: este era verdadeiramente o Filho de Deus. Então Jesus foi levado para um túmulo de pedra, que era de um homem chamado José. Foi enrolado em panos e lá descansou. E 2 soldados ficaram na entrada do túmulo, protegendo o corpo de Jesus para que ninguém mexesse. No domingo, bem cedinho, Pedro e João, que eram discípulos de Jesus, foram até o túmulo, pois estavam preocupados. Lá chegando, viram que a grande pedra
que fechava o túmulo tinha sido removida. Impressionados, observaram que lá dentro só havia os panos que enrolavam Jesus. E o túmulo estava vazio. E aí? Prestaram atenção na história? Viram quanto Jesus sofreu? Muito triste, né? Mas por que Jesus sofreu tanto assim, se ele era o Filho de Deus? Porque Deus ama muito a gente. E nós também somos filhos de Deus. Então, Deus deixou que Jesus se sacrificasse para a gente poder ser salvo dos nossos pecados. Lembra lá atrás daquela historinha de Adão e Eva, que cometeram um pecado original e que até hoje a gente herda esse pecado? Então, o final dessa história é muito legal, porque Jesus morreu por nós e ele fez esse trabalho para a gente ser salvo desse pecado. Então, quem crê em Jesus, quem é batizado, né, faz parte dessa família da fé e tem os seus pecados perdoados, tá bom? Essa história ainda tem um pedaço muito importante que eu não contei, mas eu quero que vocês estejam aqui domingo que vem ouvindo o resto dessa história, que é mais bonito ainda, tá bom? Eu adorei contar essa história para vocês. Te vejo no domingo que vem. Um beijo. Tchau. Que legal, Jesus me ama, isso é tão legal. Que legal, Jesus me ama, isso é tão legal. Morreu por mim, meu sangue derramou. E foi assim que me salvou. Morreu por mim, meu sangue derramou. E foi assim que me salvou. Que legal, Jesus me ama, isso é tão legal. Que legal, Jesus me ama, isso é tão legal. Que legal, Jesus me ama, isso é tão legal. Que legal, Jesus me ama, isso é tão legal. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a tia Darciliana e para a atividade de hoje a gente vai fazer um calendário de Páscoa. Vamos lá separar os nossos itens? Vamos precisar de fita ou cetilho, pode ser até durex, uma tesoura, canetinha colorida e vamos precisar imprimir algumas figuras da história que a tia Emily acabou de contar. Então, agora que a gente já reuniu os itens, vamos começar? Gente, então já que todo mundo conseguiu imprimir aqui, ó, as figurinhas que a gente mandou, né? O que a gente vai precisar? A gente vai exatamente olhar cada figura dessa em cima da história que a tia Emily contou pra gente poder montar o nosso calendário, tá? Então aqui, ó, a gente vai começar e separar o domingo, tá? A entrada do Rei Jesus. Então a gente vai fazer exatamente assim. Eu fiz assim, tá, gente? Eu separei pelos dias da semana e eu enrolei aqui numa cestinha, tá? E coloquei meu raminho aqui também junto com uma Bíblia. Então, o que a gente pode fazer, tá? Vocês podem separar exatamente a gravura, né? E aí, ó, a gente vai enrolar. A fita, né, como eu falei, que a gente ia precisar, pode ser uma fita, pode ser um fitilho, pode ser até um durex, caso você não tenha. Então, nesse caso aqui, né, eu cortei um pedacinho de fita, tá? Cortei e enrolei exatamente aqui, ó, a minha imagem com a minha história e amarrei. E aí, pra gente poder separar qual o dia da semana, a gente vai precisar da canetinha, né? Então, ó, uma canetinha. E aí eu vou colocar aqui por fora o dia da semana, tá? E aí a gente vai separando exatamente todas as nossas figuras, né? Em cima de domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, até a gente chegar no domingo. Aqui por último da figura, eu vou mostrar pra vocês aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, é onde ele vive,
né? Então a gente começa exatamente toda a historinha e aí vocês podem montar em cima dos dias da semana e colocar aqui. O que o calendário ele vai representar pra gente, tá, pessoal? Ele vai representar exatamente como que a gente vai poder a cada dia da semana viver um pouquinho da história, do fato, do que aconteceu, tá? O que a gente vai fazer, tá? Para os nossos maiorzinhos, né? Qual é a sugestão que eu trago aqui para vocês? Então, vamos lá. Vocês vão abrir o domingo, tá? E aí vocês vão ler, no caso, né? A história, vão ler exatamente o que aconteceu, tá? E aí vocês vão entrar lá exatamente em Mateus, tá? No versículo e no capítulo que tá pedindo aqui. E vão colocar essa reflexão, essa parte da história, exatamente aonde está, como se fosse, né? Exatamente grifar aquele fato que aconteceu. E assim sucessivamente, tá? E aí, para os pequenininhos, a minha sugestão é que os papais, né, assim como eu sou a mamãe da Helena, para a gente poder mais trazer a história para eles, né, para eles entenderem fatos, a gente pode trazer os objetos. Então, a gente fala, né, aqui sobre a questão de que Jesus pediu para ele lavar os pés dos amigos. Então, a gente pode trazer uma toalha. Quando ele foi crucificado, né, a gente também pode trazer aqui um preguinho ou então um palito em formato de cruz. É óbvio que o preguinho, né, iria ficar aqui na nossa mão, é mais pra gente mostrar, simbolizar para eles. A questão aqui da pelinha, quando a gente fala do galo, quando o galo cantou, né, e aí quando a gente fala do Pedro, que o Pedro disse que não conhecia Jesus. O algodão, pra gente poder simbolizar a nuvem quando ele vive. Então, para os pequenininhos, a gente pode trazer essa história, tá bom? E é isso, pessoal. Queria deixar aqui para vocês exatamente essa atividade. Eu acho que é muito legal para a gente poder trazer para o nosso dia a dia. É uma atividade que todos podem fazer e acompanhar, tá bom? Então, amigos, já que agora todo mundo fez a atividade, né? E aí agora a nossa meta de hoje é a gente fazer esse calendário para a gente poder deixar na nossa casa. Agora a gente vai fazer a nossa oração para encerrar a nossa escolinha, tá bom? Vamos lá? Papai do céu, muito obrigada por mais um domingo aqui reunidos. Obrigada por poder, né, estar trazendo essa linda história para nós. Que possamos absorver dela o melhor conteúdo que pode ser para a nossa vida. Muito obrigada por nos dar saúde. Consola os parentes, as pessoas que perderam alguém nesse momento tão fragilizado que estamos vivendo. Nos sustenta, nos dê sabedoria e nos mantém sempre firme no caminho do Senhor. É o que sempre te pedimos e sempre te agradecemos. Amém. Pessoal, muito obrigada. Um beijo para vocês e um ótimo domingo e uma ótima semana. Beijinho!